Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula TCC na prática, comigo, Cleide Ferreira. E hoje a nossa aula de conceitualização cognitiva, eu vou trazer para você o termo crenças centrais, tá? Crenças centrais, estratégias compensatórias, distorções cognitivas, que eu vejo que é algo que ainda tem gente que se embola na hora de fazer a conceitualização. Ele não consegue identificar essas crenças regras, né? Saber quais são as estratégias compensatórias e assim por diante. Então, vem comigo nessa aula para você descobrir e tirar suas dúvidas sobre esse tópico. Então, vou compartilhar aqui com você, mais uma vez, né, a nossa tela, para você acompanhar aí os conceitos. Não se preocupe também que você vai ter esse material, você tem uma apostila, né, em PDF, na qual você vai poder estudar depois tudo isso que está aqui. Bom, as crenças regras, né, elas fazem parte do modelo cognitivo e fazem parte do diagrama de conceitualização. Então, a gente tem lá crenças nucleares e logo abaixo as crenças regras. Elas podem ser chamadas de intermediária, de subjacentes, de pressuposto subjacente, que é tudo a mesma coisa. Significa que ela está entre a crença central e o pensamento automático. Elas são condições, né? Normalmente a gente fala que elas são regras, porque elas emitem um tipo de regra, de condição que a pessoa coloca para ela mesma, né? A partir da sua crença central, a sua crença nuclear. Então, esses padrões de regras, esses padrões que a gente vê que ela traz aí de conduta, ela vai levando isso para a vida e isso faz também com que a crença central continue existindo. É como se ela fosse uma extensão da crença e essa extensão fortalece a crença central, né? Faz com que a crença central se torne absoluta e continue a existir. Então, dentro desse processo, para ficar mais fácil o entendimento, mais didático o entendimento, nós vamos lembrar que seria uma condição, um se então, né? Já que, né? Então, nesse mecanismo, a pessoa vai utilizar frases do tipo, né, de condição para a manutenção das crenças centrais. Então, alguns exemplos aqui, ó. Se sou incapaz, então devo me esforçar muito para conseguir qualquer coisa. Então, um se e um devo é uma condição, mas a condição, né, de ser incapaz é ter que me esforçar muito. A partir do momento que eu me esforço muito para conseguir qualquer coisa, eu fortaleço essa crença de incapacidade. Outra aqui, ó. Se sou incapaz, então não vou conseguir nada na vida. O se então, né? Então, não vou conseguir. Uma consequência de eu ser incapaz. E a partir daí, a pessoa, né, pode ter outros tipos que dentro do consultório você vai ter que ter essa sagacidade, né, de conseguir perceber essas crenças. Então, em algum momento lá, você vai questionando ele a partir da crença intermediária, né? E aí a gente tem até o tabuleiro cognitivo, que é um instrumento que eu recomendo para vocês trabalharem ou até mesmo entenderem algumas perguntas que vocês podem fazer para o seu paciente, para que você trabalhe com ele essas questões cognitivas, que é o pensamento automático, a crença central e a crença intermediária. Então, aqui, olha, ele vai trazer cartinhas, né? Pensamento, ó, eu devo ser perfeito em tudo que faço. Em momentos de pressão, sempre acho que sou incapaz. São os pensamentos automáticos. E aí, a gente vai ter aqui crenças centrais do tipo: ninguém gosta de mim, sou indigno do amor, gosto de receber atenção, estou sempre tendo pensamentos negativos. Então, as crenças centrais, normalmente, elas são mais curtinhas. Elas têm a ver com sou ou não sou. O pensamento automático, ele é mais extenso e ele é situacional, diante de uma situação que está me acontecendo. E ele pode trazer dentro dele conteúdos da crença central
e conteúdos da crença intermediária. Agora, a crença intermediária, ó, não entrego ao trabalho para não pensar. Então, é uma regra que pode estar relacionada a essa regra com, né, já que, né, eu tenho muitos pensamentos, eu não me entrego ao trabalho para não pensar. Ou eu me entrego ao trabalho para não pensar. Aqui, ó, sempre fazem isso comigo. Então, é uma regra relacionada ao outro, né? O outro não gosta de mim, o outro sempre faz isso comigo. Então, aqui você vai ter alguns exemplos de crenças intermediárias e ela vem com essa parte de regra ou de comando ou de alguma coisa que a pessoa precisa realizar, né? Que ela precisa fazer. E esse fazer dela vai simplesmente manter a crença central, tá? Então, ela está muito pertinho ali da crença central e ela se comunica muito com a crença central e, ao mesmo tempo, ela vai comunicar-se também com o pensamento intermediário. Para ficar mais simples, mais fácil, né, de você identificar, você vai pensar nisso que eu falei, de ser uma extensão, né, algo maior do que a crença central. Então, a crença central diz que eu não sou amada. Então, eu posso ter uma crença regra que eu devo me esforçar muito para que as pessoas gostem de mim. Então, é uma regra, né? E nem sempre vai vir bonitinho como está no livro. Já que eu não sou amada, devo me esforçar muito para que as pessoas gostem de mim. Isso pode vir através só dessa parte, né? Ah, eu tenho que me esforçar muito para as pessoas me aceitarem, para as pessoas gostarem de mim, né? Então, o que que ela está sustentando? O eu não sou amada. As crenças centrais, elas vão influenciar, né, essa crença intermediária, porque a crença intermediária vai ter esse conteúdo explícito ou implícito da crença central, e aí também nós vamos trazer que a partir dessa crença central vão surgir as regras e suposições, que são as estratégias compensatórias. Então a pessoa vai compensar, né, aquilo ali através dessa regra da crença central. Então, por exemplo, né, a pessoa ela vai de repente se deparar aí com uma atitude, né, que ela vai pensar, se ela pensa que é horrível ser incompetente, né, ela pode ter uma regra do tipo, eu devo trabalhar o mais arduamente que puder o tempo todo. Então, já que eu não quero, né, ser incompetente, que é horrível ser incompetente, mas eu acredito que eu sou incompetente. Então, eu tenho que trabalhar o mais arduamente o tempo todo. Pode ser uma, tipo, suposição. Se eu trabalhar mais arduamente que puder, posso ser capaz de fazer algumas coisas que as pessoas fazem com facilidade. Então, veja que o conteúdo de ser incapaz, ele está implícito aqui, mas ela está dizendo que ela não consegue fazer igual as outras pessoas, porque as outras pessoas fazem facilmente, e aí ela tem que trabalhar arduamente. É uma regra, né, que ela estabelece de trabalhar muito para conseguir. Então, como identificar as crenças regras? As crenças regras, gente, pode ser identificada quando você identifica, né, reconhecendo como uma crença expressa como um pensamento automático. Então, ele pode surgir através do pensamento automático e a gente conseguir identificar. Pode ser também quando a gente organiza essa primeira parte da suposição, esse se e então. Então, a gente consegue clarear essas regrinhas que a pessoa vai dando para ela mesma. Ah, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou ser aceito. Então, você vai identificar através dessa parte da suposição, da primeira parte da suposição dela. Também você pode obter diretamente essa regra ou atitude através de alguma coisa que ela demonstra fazer, que ela falou que fez ou faz, né, repetidamente no dia a dia, pode ser a crença regra dela.
Podemos usar também a seta descendente, que eu já falei na aula de crenças centrais. E aí, a seta descendente é você ir fazendo perguntas estratégicas, né? Que ela faz parte do questionamento socrático. Não são perguntas aleatórias, são perguntas que você escolhe realmente para ir investigando o que isso significa, o que isso diz de você, até chegar nessa crença. Não percam, né, o módulo que nós vamos ter, o curso que nós vamos ter de TCC na prática com as técnicas, tá? As principais técnicas, porque lá eu vou explicar direitinho a seta descendente. Também podemos utilizar os pensamentos automáticos do paciente, às vezes no relato dele, ele vai falando e você vai anotando alguns pensamentos automáticos, os temas comuns desses pensamentos que vão servir para que você questione e investigue aí a crença. Pode ser também perguntando diretamente, você fazendo, por exemplo, esse tabuleiro cognitivo, né? Ou você fazendo alguma pergunta, trazendo para ele, olha, você pensa isso, você acredita isso de você, qual seria a regra que você coloca para você mesmo? Tá? É um tipo de pergunta que ele muitas vezes consegue responder. Então, após identificar essas crenças, o que que nós temos que fazer, né? Se você identificou a crença e ainda não sabe se ela é crença central ou intermediária, a gente precisa fazer, né, essa avaliação, identificando, separando. E aí, se você, né, tá nesse momento de trabalhar as intermediárias, você vai focar mais na intermediária. Você não pode, né, talvez desperdiçar, né, o tempo ficando, buscando muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se é as crenças que você precisa trabalhar, você tem que buscar qual a crença e se essa crença é disfuncional, né? Se ela é disfuncional, nós vamos trabalhar, mas se ela não for disfuncional, eu não tenho que entrar nesse mérito, trabalhar isso com a pessoa, tá? E aí a gente vai saber se ela é disfuncional também quando a gente passa por aquele processo de fazer uma boa psicoeducação. Também você pode aplicar um mapeamento das distorções cognitivas, né, para identificar quais são as distorções cognitivas, que são aqueles padrões de pensamentos que a pessoa tem, que são lógicos, mas que ela usa sempre esse mesmo filtro para poder interpretar as coisas, né? Eu costumo dizer que as distorções são como óculos, que às vezes a gente tem que tirar o óculos para enxergar melhor. Porque a distorção, esse óculos, ele vai obscurecer, ele vai nublar aquilo ali que você está, né, estudando e vendo e interpretando. Então, as distorções cognitivas, ela vai trazer aí alguns títulos, né, que as pessoas geralmente têm e elas se transformam em estratégias compensatórias. Então, por exemplo, tem distorções cognitivas que estão aliadas à hipercompensação. Quando a pessoa ela tenta contrabalancear as crenças disfuncionais ou medos exagerados, exagerando nas ações, muitas vezes de forma excessiva. Por exemplo, alguém que acredita que não é capaz de ser bem-sucedido pode se esforçar demais para demonstrar competência, tá? Alguém que, por exemplo, é uma pessoa que acredita que não é boa o suficiente, ela pode evitar desafios ou novas oportunidades. Então, seria aí a estratégia de evitação. Então, essas estratégias compensatórias, elas estão linkadas com a crença, que a gente chama de crença intermediária, e estão aliadas também às distorções cognitivas. E aí a gente tem a de resignação, que é quando a pessoa, né, ela passa a aceitar passivamente a crença, né, essa sensação de impotência, de que não tem jeito, ela se conforma com aquilo ali, eu sou assim mesmo, né? Tem a de racionalização, a pessoa tenta justificar, né? E aí ela arruma um monte de argumentos lógicos para dizer por que que ela tem essa crença, né? E aí ela não se importa com o impacto, mas ela quer justificar que ela realmente tem que acreditar naquilo ali, tá? E ela traz argumentos para isso. Tem pessoas que têm a fuga, né, dentro da estratégia compensatória para o perfeccionismo.
Então, leva ela a ter padrões extremamente altos e realistas com as suas realizações e acaba levando isso para o outro também. Então, ela se cobra muito e cobra do outro uma perfeição, um alto padrão e que isso nunca é suficiente, ok? E falando um pouco sobre as distorções cognitivas, falando um pouco mais, quero mostrar para vocês que existe um baralho chamado distorções cognitivas. Eu utilizo muito esse baralho. E aí ele vai trazer, né? É claro que você pega no livro, ou um livro e outro, vai ter nomes diferentes, mas no fundo elas se encontram, né? Então, esse daqui, ó, é uma contestação da abstração seletiva. Então, você vai usar a cartinha de psicoeducação, pedir que a pessoa escolha uma situação, né, que encaixe nessa abstração, e aí você vai ter perguntas aqui do questionamento socrático que você vai fazendo e vai também comparando com ela, medindo aí quantos por cento ela acredita no início, quantos por cento no final desse questionamento ela vai acreditar, e isso ajuda tanto na identificação quanto na reestruturação, principalmente na reestruturação. Aí temos aqui, ó, leitura mental, tá? Temos a contestação da personalização, né? Rotulação, perfeccionismo, temos também a previsão do futuro, né? A pessoa que a distorção dela é sempre em prever o futuro de forma negativa, catastrofização, temos aí autocrítica e temos também o tudo ou nada, né? Então, é muito bom esse baralho, eu indico para vocês trabalharem as distorções cognitivas. Eu faço, às vezes, o mapeamento com a pessoa a partir das cartinhas de psicoeducação. Eu vou lendo cada uma e ele vai dizer qual que ele se enquadra mais, qual que tem mais a ver com ele, para eu trabalhar com ele. Você pode também usar um formulário, tá? Que eu vou deixar de bônus para vocês nessas aulas, que é um formulário que você faz as perguntas, ele, né, vai colocando lá e vai descobrindo. Tem um livro também que eu gosto muito, ele não está aqui hoje, mas é um livro que se chama As 10 Bobagens Comuns que as pessoas mais inteligentes cometem. Então, essas 10 bobagens nada mais são do que 10 distorções cognitivas. Nesse livro, ele tem o primeiro capítulo com o mapeamento dessas, né? O questionário que eu vou deixar aqui para vocês, inclusive, eu tirei de lá, tá? Então, você faz esse mapeamento e depois ele tem um capítulo para cada distorção, para ser trabalhado cada distorção, tá bom? Então, espero que essa aula tenha feito sentido para você, que te ajude aí a entender melhor as crenças, regra, né? As crenças intermediárias. E eu quero te ver na próxima aula, porque a nossa próxima aula é a aula, finalmente, que a Cleide vai trazer a conceitualização cognitiva, tá bom? Então, um beijo e até lá.